Boa noite, Tainara. Teu Cusco tá irritadíssimo, Beth. Boa noite. É o cachorrinho da Beth que tá latindo? Não, é lá na rua, não é aqui. É que esse som aqui é ótimo. Ele pega, né? É lá na rua. Às 19 horas, vamos ver se o pessoal entra, para nós fechar o quórum. Só tá faltando, agora faltam só 2. Pode começar, Bernadette. Agora deu. Você deu? Então, Sim. boa noite a todos e todas. Obrigada pela presença. E, de imediato, então, nós vamos dar início à Assembleia Geral Ordinária, dia 9/7/26. A pauta está exposta ali na tela, eu acho que eu não preciso ler, né? Ou é bom ler? O de olho tá ali, pessoal. Tá. Acho que não é preciso ler, que o pessoal já recebeu de olho e tudo. Tá. Se achar interessante ler, também eu posso ler. Mas eu penso sempre assim, em fazer uma reunião bem objetiva e ganhando tempo. Então, a pauta está aí. Antes de começar, eu quero só lembrar que tem 2 aniversariantes, já desejar o parabéns para eles, a da CRP, a Cristiane Galeão Lopes, e do Crefito, a Gleci Reudin. Então, nossos parabéns a eles. Já passando, então, para os pontos informes, eu peço para a Beth ler os informes do Conselho. Eu posso ler aqui. O Conselho Local da Sangafunda. Está a informação deste Conselho Local. No dia 30/6, ocorreu uma reunião com a presença da Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, médicos de família e comunidade, profissionais da UBS. Perfeito. Hoje também aconteceu a reunião de sensibilização na Coab Tablada, reativação e a sensibilização lá do Conselho da Coab Tablada. Agora, então, eu passo para os informes da Secretaria Municipal de Saúde. Eu não sei se é o Belete ou quem vai apresentar os informes. Belete. Boa noite a todos e todas, conselheiros, visitantes, a todos que se encontram nessa plenária online. Assim, das vacinas, a vacina Pneumo 20, que é praticamente uma novidade, agora não é essa vacina é disponibilizada há alguns anos, mas anos atrás era só por indicação médica, tinha que ter o encaminhamento médico para fazer. Não, agora ela está liberada, está disponibilizada. Ela já foi distribuída na rede municipal nesse dia, as equipes estão numa fase de treinamento. Hoje teve treinamento com as equipes, amanhã terá novamente. Eu sugiro aí, né, os conselheiros já divulgarem, o pessoal está, a partir de segunda-feira, ela está disponível na maioria das unidades, vai estar disponível para o pessoal fazer, na grande maioria. Eu não tenho aqui, não consegui hoje falar com a Rita, que ela estava fora, ela estava para Porto Alegre, até por questões de outros encaminhamentos de vacinas que tem, ela estava para Porto Alegre hoje, eu não consegui mais detalhes dessa vacina, enfim, a quem atinge, como atinge, enfim, nesse quadro ali, para passar para vocês, mas espero durante a semana conseguir com o material informativo repassar a vocês. Da Covid, vacina da Covid, também tem vacina da Covid disponível na maioria das unidades, para os 60 a mais e aqueles grupos de risco. Então, o pessoal pode procurar aí nas UBS, nas unidades, então, isso ali. Principalmente, né, o pessoal procurar na Casa da Vacina e ali no mercado público. No mercado público, a gente está mudando uma sala lá, ampliando uma sala, para melhorar, enfim, porque a procura está sendo grande no mercado. Teve dia já com mais de 1.000 pessoas foram vacinadas, agora quando abriu para toda a população a vacina da influenza.
Os leitos da Santa Casa, esse leito tão esperado aí para dar um gás, dar um alívio lá no pronto-socorro. Hoje saiu aí um encaminhamento entre as partes, Santa Casa e Secretaria. Nós começamos a transferir 20 camas hospitalares do novo pronto-socorro numa forma de empréstimo para a Santa Casa. Começamos a transferir agora de tarde, mas deu problema no nosso caminhão, não conseguimos transferir elas todas ali, mas amanhã a gente continua. Das 20 que vão, a gente já transferiu 11 camas lá do PS para a Santa Casa, e amanhã para amanhã a gente repassa as outras 9. Aí do restante, enfim, eu não sei os outros detalhes, vocês têm alguém da Secretaria que possa complementar isso, mas a ideia é abrir o mais rápido possível, assim que a Santa Casa deu seu ok, ou até o pessoal da Santa Casa possa informar. A ideia é abrir o mais rápido possível. Aliás, já era para estar aberta pela vontade da Secretaria, mas alguns contratempos aí com a questão do hospital, enfim, que não se abriu isso. Mas, então, isso, né? Está sendo tomadas as providências todas para que esse leito esteja o mais rápido possível à disposição do pronto-socorro para diminuir aquele transtorno que está ocorrendo lá no PS. A farmácia da Vigílio Costa, acho que já foi anunciado aí em outras atividades, a farmácia agora está em 2 turnos, né? Antes era um turno só da Vigílio Costa, agora está em 2 turnos. Também a Secretaria está providenciando a abertura de uma outra farmácia distrital na região norte da cidade e também do Barro Duro. Está aí no processo de ser chamado, ser encaminhada a questão dos farmacêuticos, da contratação dos farmacêuticos, para viabilizar essas 2 novas farmácias aqui e melhorar a distribuição de medicamentos. Nós temos trabalhando bastante na Secretaria em função das emendas, das emendas 2026. As emendas, né, tiveram muitas emendas, uma quantidade grande de emendas, em soma de pequenos valores. Está difícil de nós trabalhar, aglomerar, enfim, conseguir ter frutos. Pequenas emendas que não dão para se fazer uma grande reforma, uma reforma necessária, né, e nem, às vezes, comprar um equipamento. Os equipamentos, por exemplo, os gabinetes odontológicos, né, hoje teve uma suba bastante, hoje não, no momento atual está um valor bem elevado, os gabinetes de uma qualidade razoável, né, custa em torno de 35 mil, de 35 a 40 mil reais. Então, isso e muitas emendas não chegam a esse valor. Pouquíssimas, né, são aí de 40 para esse fundamento, para esse nível. Então, nós estamos trabalhando bastante nisso e esperamos, em seguida, dar esse retorno para a população. Também pretendemos iniciar em seguida a questão do telhado na UBS Vila Princesa, fazer algumas adequações que já estava no nosso planejamento há bastante tempo, a gente não consegue avançar, enfim. Estamos aí na conclusão, na batalha de concluir a questão de avançar na conclusão do fim das obras da ampliação do obelisco, que também se arrasta com esse tempo de chuva de inverno, as obras andam de uma forma lenta. Mas, enfim, estamos trabalhando. Não sei se alguém mais da Secretaria está aí para completar os informes, mas da minha parte era isso. Obrigada, Belete. Alguém mais da Secretaria? Não. Então, eu passo a palavra para os informes da terceira Coordenadoria de Saúde. Tem alguém presente? Sim, Maria Luísa? sim. Boa noite, Bernadette. Boa noite, Chedete. Boa noite a todos os conselheiros e conselheiras. No momento, continuamos sem informes. Ok, Maria Luísa, obrigada. Então, agora eu passo a palavra para os informes dos conselheiros, conselheiras. A Karina do Braille levantou a mão. Pode falar, Karina. Pode abrir o microfone e falar, Karina.
Oi, Karina, tá me ouvindo? Teu microfone está fechado. Isso, ela abriu. Pode fazer uso da palavra. Teu microfone está aberto. Não estamos te ouvindo, Karina. Ela escreveu, acho que no WhatsApp da plenária. Será que ela não está conseguindo? Ah, Ela falou foi sem Foi querer. sem querer, não levantou a mão. Engano, foi engano. É, foi Foi engano. engano. tá bem, Tá bem. não tem problema. Algum conselheiro, conselheira gostaria de fazer uso da palavra? Não observo inscritos. Visitantes. Quem mais está acompanhando aqui a plenária? Alguém quer fazer uso da palavra? Não? Então, não tendo pessoas inscritas para a palavra, já vamos para o próximo ponto da nossa pauta, então. Apresentação de novos conselheiros e entidades hoje não tem, e de imediato vamos para o ponto 3 da pauta, que é análise e encaminhamento da efetivação do Conselho Local do Areal 1. O pessoal do Areal 1 foi se encontrando, fizeram reuniões, estabeleceram 2 trabalhadores como 2 usuários e seus suplentes, que é a Ângela e a Rose, depois pelos trabalhadores o doutor Aller e como gestão a Bruna. Alguém do conselho local, quem é do conselho local do Areal 1, quer abrir a câmera, se apresentar, colocar alguma coisa a mais do grupo? Eu não sei se o Aller estava... Ele está presente. Tudo Tá, bem? perfeito. Boa noite, Pode. obrigado pelo espaço. Eu estou meio atrapalhado aqui, eu estou no trânsito ainda, indo para casa, mas eu consegui parar agora e consigo, pelo menos, apresentar e falar um pouquinho. Isso. Então, meu nome é Aller, eu sou médico, entrei como professor na Universidade Católica em fevereiro. Começamos, então, o nosso conselho há pouco, mais ou menos uns 2, 3 meses, com movimentação de alguns alunos para a gente voltar com o conselho local, que há algum tempo já não tinha lá na UBS Areal 1. Então agora a gente oficialmente conseguiu implementar uma chapa, né, ter a votação, eleger os representantes necessários, e fizemos a apresentação na terça-feira, e hoje apresento aqui na plenária para aprovação e conhecimento dos colegas. Isso. Então, pessoal, o Aller, a equipe, né, o Conselho Local, representando o Conselho Local de lá, eles também participaram da pré-conferência, junto com a UBS Leocádia, então já estão se movimentando, um trabalho muito bonito. Submeto, então, se alguém da plenária quer perguntar, quer tirar alguma dúvida em relação ao Conselho, à efetivação do Conselho Local do Areal 1. Não há dúvidas. O Belete pediu a palavra, pode falar, Belete. O modo Picture... Não é o modo Picture. Só situar para os demais conselheiros que essa UBS Areal 1, ela fica aí até com Areal, na rua Apolinário, Porto Alegre, próximo da Rafael Pinto Bandeira, naquela região, naquele triângulo ali entre a Juscelino Kubitschek, São Francisco de Paula, Domingos de Almeida, naquele espaço ali, tem próximo dela o Leocádia, né, bem próximo ali, depois Bom Jesus também não está muito distante, também a UBS Cruzeiro, né, que são as mais próximas dali, né, nesse quadro ali. Então, aí, parabéns para a equipe aí que, né, se dedicou a retornar com o conselho local. Essa unidade é uma das que está no projeto na Secretaria de Saúde para receber ampliação, né? Tem todo
um encaminhamento já, projeto para ela ser ampliada, dobrar de tamanho, visto que é uma das menores do município, enfim, mas tem uma necessidade de abranger aquela área dali da Igreja da Luz, né, daquela região, que está distante de outras unidades, então a projeção da Secretaria para que essa UBS seja ampliada ali, enfim, possa abranger um público bem maior nessa região. É isso, obrigado pelo espaço. A palavra volta, então. Só vou compartilhar a foto aqui, só para registrar o momento, né, do dia da criação do conselho. Aí tá aí o pessoal aí. Isso aí. Alguém... Já tá a foto aí, do Conselho Local. Isso. Conselheiros, alguém tem alguma pergunta a mais? Então, submeto a votação da plenária, pela aprovação ou não, ou abstenção, a votação no chat, para poder ficar registrado. Se não há dúvidas, então, em votação no chat, a pauta 3. Albi aprova a pauta 3. Certo, seu Vilmar? Sequipel concorda, dá os parabéns aos novos conselheiros. Ok, Chico. Então, desde já, obrigada ao Alio que veio e trouxe aqui, né? Formalizamos hoje mais um conselho local, isso é muito importante para o controle social, para a participação das nossas comunidades, das unidades, da nossa comunidade, na construção de um SUS, né, bem digno. E, de imediato, então, agora, obrigada, Aler, de imediato passamos para a pauta 4, então. Análise e encaminhamento sobre a prestação de contas referente ao convênio FPE 5051/2024 do Hospital Universitário São Francisco de Paula. O parecer da Comissão de Finanças. A comissão sugere a aprovação da prestação de contas. Eu peço agora para a Drica fazer a apresentação à plenária. Acho que vai ser a Tainara. A Tainara? Isso. Tá, Tainara, contigo. Hoje serei eu. Tá ótimo, bem-vinda. Eu não sei por que não aparece para mim aqui eu compartilhar a tela. Isso, não aparece. Ô, Tainara, eu vou compartilhar contigo ali. Tá. É que agora eu tenho essa possibilidade, aí eu tinha tirado. Tá, tranquilo. Vou te botar de coautora, na verdade. Peraí. Organizador, isso. Agora sim aparece. Agora sim. Vou compartilhar aqui a tela. Aparece para vocês? Certinho? Sim, está aparecendo o hospital aqui. Sim. Tá. Então, boa noite a todos, né? Cumprimentando a todos os presentes. Então, eu vou fazer a apresentação, então, da nossa prestação de contas do convênio FPE, então, 5051/2024, do Hospital Universitário São Francisco de Paula. Aqui a gente colocou só um minutinho, só um minuto. Desculpa, pessoal, tem um cachorrinho que quando eu começo a falar, ele começa a choramingar. Tranquilo. Então, dando seguimento aqui na minha apresentação, aqui a gente coloca, né, o convênio assinado, né, o convênio foi assinado, então, em dezembro de 2024, e o recebimento do recurso também foi neste mesmo mês, tá? O valor total do recurso, então, recebido é de 3.360.404,79 centavos, e o valor total executado, então, de 3.338.165,87 centavos. Nós tivemos uma devolução também de uma parte do saldo, de 333.648,94.
Esse convênio, então, ele é do Avançar, né, 5051, e aqui eu vou começar a citar um pouquinho, né, dos atendimentos, dos equipamentos providos, então, deste convênio, né? A gente tem aqui o angiógrafo, a esteira ergométrica, mapa, holter e kits de instrumentais, tá? Só vou voltar aqui em cima, tá? Que a gente trouxe os impactos gerados, né, nos atendimentos SUS. O holter, a gente tem os atendimentos, né, até de junho de 25 a abril de 26, um total de 151 atendimentos realizados, o mapa também, neste mesmo período, 25 atendimentos realizados, a esteira, 243 atendimentos realizados, e a hemodinâmica, né, que tem um maior número aqui de atendimentos. Ser feito dessa maneira. Ainda mais se não tem vantagem nenhuma para o Estado. E a juíza Tânia, o microfone aberto. Tânia, fecha o microfone. Tá. Pode seguir, Tainara. Tá. Então, e aqui também da hemodinâmica, então, que nesse período, né, de outubro de 25, que foi quando a gente finalizou ali todas as instalações, né, treinamentos, então até abril de 26, a gente teve um total de 370 atendimentos realizados. Até na inauguração ali da hemodinâmica, o conselho esteve presente, né, a gente teve a vinda do governador, eu não lembro agora exatamente a data, mas já faz algum tempinho ali, mas a gente teve o conselho também presente nesse momento importante ali para o hospital, que foi a inauguração, então, da nova hemodinâmica. Em relação, então, ao demonstrativo de receita e despesa, temos aqui o angiógrafo, né, que é a hemodinâmica, né, total de em torno de 3 milhões, a esteira ergométrica, então, de em torno de 68 mil reais, né, o custo, depois tivemos 3 mapas, 48 mil reais, 3 holter, né, 42 mil, e os kits de instrumentais, né, que foram 3 kits, né, no valor de 89 mil reais. Aqui a gente colocou o demonstrativo, então, da receita e despesa, tá? Onde a gente coloca todo o detalhamento ali das notas pagas, os valores individuais. Então, caso, né, esse material aqui ele for para vocês, então, caso alguém queira, né, consultar, né, dar uma olhada ali nos valores individuais, nas notas, também está à disposição de todos vocês. E aqui a gente começa o detalhamento, né, dos itens. Nesse primeiro item são os instrumentais, né? Depois o sistema de mapa. Depois a gente tem o sistema holter, né? Que está aqui nessa primeira página. Depois a gente tem o sistema do teste ergométrico, né? Que a gente tem a esteira e outros itens. E depois, para finalizar, a hemodinâmica, né? Que é o angiógrafo. A gente coloca sempre nesse relatório de fotos, né, que também vai para vocês, o número do patrimônio, né, porque tudo isso fica registrado internamente, né, para o nosso controle e assim por diante, então tá tudo bem especificado. Aí depois a gente começa aqui com as comprovações fiscais, né, que eu falo, que são todas as notas fiscais, os comprovantes de pagamento. Então aqui acaba sendo um pouquinho repetitivo, mas a gente sempre coloca na apresentação, né, para ficar exposto ali, esclarecido. Mas aqui estão todos os valores das notas, as notas especificadas junto a cada item. Então, caso queiram, né, dar uma olhadinha, a gente tem também esse detalhamento. A princípio, o que eu tinha trazido para vocês era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Ok, obrigada, Tainara. Passo a palavra, então, se alguém dos conselheiros, os presentes, queiram se manifestar, perguntar, tirar dúvidas. Eu vou repetir uma pergunta, enquanto ninguém se inscreveu, que eu fiz lá na comissão técnica, na comissão de finanças. Como é que está a demanda, a lista de espera? Como é que está o funcionamento, né, para os nossos usuários? Aí, assim, ó, o que eu descobri, até vou passar para a Tainara falar, a gente não tem lista, não tem demandas, né?
Então, vou pedir para a Tainara expor um pouquinho como é que está isso, que a gente até pedir para eles comentarem hoje aqui na plenária. Como é que está a fila de espera? Tu diz em função da hemodinâmica? Isso, de todo esse processo. Só um minutinho. O que a Adriana nos falou naquele dia, que me chamou muita atenção, que hoje não tem a grande fila de espera. Não temos. Na síntese, eu vou relatar aqui uma síntese que a Adriana passou para nós lá aquele dia, que não tem fila de espera, que inclusive já estão fazendo os cateterismos quase que preventivos, né? Chegou na UPA, vai para o pronto-socorro, foi no pronto-socorro, deu uma emergência, já sai direto com o procedimento. Eu não sei falar tecnicamente, mas me chamou muita atenção que não tem a fila espera, que está funcionando. Então, é uma coisa que o SUS está andando, né? E até comentei do próprio hospital também de fazer uma divulgação de que não tem essas listas de espera, porque às vezes nas conferências, quando se circula, né, como controle social, isso o SUS não dá, não está tendo cateterismo, está tendo fila. Não é verdade. Na área de cateterismo, de cardíaco, dessa aparelhagem, não há fila de espera. Então, a gente também tem que começar a se comunicar melhor lá com as nossas bases, né, lá com as UBS, e com todo o processo da saúde. Não sei se tu quer complementar. Isso, na verdade, na linha cardio, nesse momento, realmente, a gente não tem fila de espera. Dependendo do caso, do que é encaminhado para o hospital e da forma que é encaminhado, a gente consegue atender num curto período de tempo. Isso até é uma questão que a gente já vinha até pautando, né, quanto a esses encaminhamentos no geral, mas realmente, no momento, a gente não tem. A gente presta toda a linha de cuidado cardio, e no momento a gente não tem fila de espera. A gente também começou recentemente com a eletrofisiologia, que também é um exame, né, um procedimento novo para o hospital. Inclusive, a gente tem um médico que vem de Porto Alegre, né, conforme, né, o nosso acerto com ele vem uma vez no mês, ou dependendo, né, da necessidade, ele vem mais vezes, também presta esse atendimento, então também é um atendimento que a gente consegue conceder de forma ágil, digamos assim, não tem uma longa fila de espera, então também, né, faz parte, digamos assim, dessa linha de cuidado cardio. Acho que o Belete quer fazer uma pergunta. A palavra é contigo, Belete. Não, acho que isso é que eu tenho colocado em outra questão da prevenção, né, na prevenção de doenças. Acho que era importante até o Conselho, né, convidar algum cardiologista a fazer uma exposição para o plenário aqui, quais são os sintomas, enfim, desse quadro ali que se tem. E isso, né, esclarecer que hoje a gente está com, né, três equipamentos, né, para tratar a questão das doenças cardíacas, e são os problemas de causa-morte, né, nós agora até peço aos conselhos prestar atenção nas próximas apresentações da secretaria. Os problemas cardíacos estão entre as 5 causas principais de mortalidade, né, da nossa população, tanto de Pelotas, acredito que seja um número até do estado do Rio Grande do Sul, mas tudo isso acontece porque nós não temos uma prevenção e né, engajamento da população para fazer esse trabalho de buscar esses exames. A secretaria está recebendo, que é uma campanha do Ministério, o eletrocardiógrafo, né, que um tempo atrás a secretaria recebeu 15 equipamentos para estar nas UBS, vai receber uma quantidade agora que eu não sei exatamente quantos, mas é uma quantidade bem razoável para estar aí. Com certeza, esses exames feitos nas UBS vai gerar um número maior de cateterismo, né, que vai se expandir nesse sentido. Mas isso tudo é um sistema de prevenção, né? Muitas pessoas estão com um problema já bem agravado e não se dão por conta com a doença silenciosa, a doença do coração. Então, acho que se trouxesse, trazendo um cardiologista, até para explicar para o pessoal aqui em rápidas palavras, enfim, ou trazer um material para ele nesse sentido, para passar para os conselheiros,
né, para se distribuir, para orientar outras pessoas no geral, porque é uma maneira de nós pouparmos aí várias sequelas das pessoas, né, quando não é o causa de uma morte súbita ali, enfim. Então, acho que, né, nós precisamos aproveitar mais, são 3 equipamentos, né, que se tem aqui para Pelotas e região, né, agora com a abertura do novo pronto-socorro também, deve ter um equipamento para se trabalhar esse quadro, para encaminhar os serviços referenciados, mas é isso, nós precisamos passar para a população, né, para ela se prevenir mais. Eu acho que aí nós podemos fazer esse papel pelo Conselho de Saúde, né, trazendo alguém que oriente aos conselheiros e, portanto, a população, para que a população procure mais esses serviços. Enfim, às vezes as pessoas se sentem ruim e não sabem que tem esse serviço, né, disponível pelo SUS, enfim, ou não sabem procurar nesse sentido. Eu acho que isso, né, que eu tenho colocado, a população necessita de mais e mais informação. É isso. Perfeito, Belete. Inclusive, lá na Confim, a gente combinou com a Drica e elas vão, na próxima plenária, elas vão apresentar, né, um convite, uma divulgação, alguma coisa para nós. Tá. Alguém mais quer fazer uso da palavra em relação à nossa pauta? Pauta 4? A OAB que pretende. Pode falar, seu Vilmar. Parabenizo a Tainara pela apresentação bem clara, objetiva e direta. Como também parabenizo o seu Luiz. Evidentemente, a prevenção é muito importante e se está havendo carência, falta de informação quanto aos problemas cardíacos, é de máxima urgência que realmente a população venha a ter futuramente as devidas informações. Porque depois de instalada a moléstia, a doença, há vários fatores que contribuem para o agravamento, como a passagem do tempo ou o tratamento inadequado. Mas no mérito eu queria votar, não sei se já está podendo votar? Agora eu vou colocar em pauta, sim. Então, era só essa breve interferência e vou retornar com a votação. Obrigado. Obrigada, seu Vilmar. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Não há inscritos, então eu proponho a votação da pauta 4. Então, quem aprova, quem desaprova, quem se abstém, por gentileza, votem no chat. Quem quer abrir o microfone e votar também pode, a gente anota. Então, aproveitando a OAB, abstém-se, haja vista o conteúdo econômico-financeiro da pauta em questão, que é a pauta 4. Ok, seu Vilmar. Perfeito. Então, o pessoal vai votando. Tainara, obrigada pela apresentação. Na semana que vem, vocês vão trazer mais alguns informes e vamos divulgar isso, né, na rede, que para as pessoas fazer a prevenção, procurar, que agora não tem fila de espera, o SUS está dando. Então, tem várias coisas que nós temos que também divulgar e trabalhar. Com certeza, agradeço e peço desculpas também pelo barulho aqui de casa com o meu cachorro, tá? Mas tudo certo. Tranquilo, isso faz parte. Tá bem, então, vamos dando sequência à nossa plenária e, de imediato, então, passamos para o ponto 5 da nossa pauta, que é análise e encaminhamento sobre o plano de trabalho referente à implantação do consultório odontológico na UPA Areal. Parecer da comissão técnica. A comissão sugere a aprovação da implantação do consultório odontológico com ampla divulgação por ser um serviço novo na UPA Areal. Então, agora eu passo para a Cristina, coordenadora da saúde bucal, fazer a apresentação. Então, boa noite, eu sou a Cristina Costa, sou dentista, tá? Estou hoje coordenadora da saúde bucal. E nós estamos implantando, né, um serviço inédito na cidade, que é o consultório odontológico na UPA, né, na rede de urgência e emergência. Eu vou, então, tentar compartilhar a tela aqui, vamos ver se vai... Está compartilhando? Não, ainda. Não. Ainda não, Cris.
Deixa eu ver se eu consigo aqui. Para mim aparece. O Samuel tem que autorizar? Não, ela já está autorizada. Já. Vamos ver aqui, mas aqui na minha aparece. Partilhar. Vamos ver aqui. Eu acho que a Beth, tu tem aí, Beth, ainda ou não? Eu posso projetar aqui. Pode O ser? Samuel compartilha para ti, Cris. Então tá. Aí eu vou olhando no meu aqui, eu enxergo. Então, agora eu acho que tu compartilhou aí a tua tela. Agora foi? Foi, acho que A tela de e-mail, né? Seria. Ah, não, mas eu já estou vendo aqui, é isso que eu estou vendo. Ele aparece só e-mail, que eu quero compartilhar aqui embaixo no meu PowerPoint, mas não está subindo. É que tem que selecionar a página ali específica. Pois é, mas ele fica lá embaixo, né? Mas aí tu tira, que eu consigo projetar aqui. Tá, eu vou tirar aqui. Opa, e aí tu projeta para mim. Sim. Deu? Tu tem aí? Ele tem sim. Já vai compartilhar aí. Já está aparecendo. Tá, então, pessoal, a gente vai começar, estamos esperando, né, a aprovação do conselho, já foi autorizado ali, né, pela Contec, a gente apresentou na terça. Então, é um serviço inédito na cidade. Acho que está me aparecendo aqui. É isso que eu ia tirar. Então, assim, é um serviço que a gente considera muito importante, né, na prefeitura, porque nunca teve. Nós temos hoje, como o Belete falou há pouco tempo, né, a gente está com dificuldade dos consultórios, a gente pegou uma situação bem precária na Secretaria de Saúde em relação aos consultórios odontológicos, e aí a gente está bem sobrecarregado, né, as UBSs de atendimento. Então, a gente achou por bem tentar diminuir um pouco, né, essa demanda das UBSs, né, mas o ano passado inauguramos, né, na Dubai também o horário das 18 à meia-noite, para tentar também ajudar um pouco a população, horário complementar, né, das UBSs, mas mesmo assim, eu acho que todo mundo sabe que as UBAs, ela faz parte da atenção primária, né, então ela é mais para tratamento eletivo mesmo, não tanto para urgência e emergência, e nós não tínhamos esse serviço. Então, a gente achou necessário a cidade, né, uma cidade do tamanho de Pelotas, ter esse tipo de serviço, e a princípio nós vamos ofertar o serviço das 18 à meia-noite, mas provavelmente depois vamos ampliando esse horário e pretendemos ficar 24 horas, no mesmo horário da UPA. Então, a justificativa que a gente tem para colocar, ali que eu ia ler para vocês que eu estou falando e não estou lendo, né, ampliar o acesso de urgência e emergência na cidade de Pelotas, né, além, claro que as UBSs vão continuar atendendo urgências e emergência, as UBAs também, mas o foco de UBS e UBAI é mais tratamento eletivo, é consulta agendada, né, mas nós vamos ter esse outro serviço com bastante divulgação, como a Bernadette falou, né, que como é um serviço novo, nós vamos ter que divulgar bastante. E reduzir, né, na cidade a dor dos pacientes, que hoje em dia tem muita gente que não está conseguindo ter acesso. Então, porque nós temos um número bem reduzido de dentistas em toda a rede, e evitar encaminhamentos desnecessários, né, porque muitos pacientes vão parar no pronto-socorro, que na verdade não seria ali o atendimento. A estrutura física, agora tu pode passar, faz favor. Esse é o consultório, tá? Para vocês terem uma ideia, tudo novinho. A gente conseguiu, por emenda parlamentar, tá? O gasto que foi feito, né, para a construção. A gente já está, como vocês devem observar, né, quem frequenta a UBS, que agora nós temos uma nova RDC que a gente tem que seguir, que é a parte do acolhimento, do computador, do preenchimento de ficha separado da zona crítica. Então, na UPA, nós já fizemos como tem que ser, né, a nossa parte de biossegurança,
Então, tá ali a foto, tá um consultório bem bonito, né, Beth? Tu foi lá visitar, tudo novinho, né? Vamos fazer, pode passar também, o fluxo dele, como é que vai ser, tá? O fluxo, o paciente vai chegar na recepção, ele vai fazer a classificação de risco com as enfermeiras, tá? Aí as enfermeiras vão classificar se tem o risco de vida, se não tem o risco, e depois ele passa para a classificação dos atendimentos odontológicos, porque dentro dos atendimentos odontológicos também existe uma classificação de risco, tá? Depois é passado para o dentista, né, para fazer o procedimento, e ali o dentista que atender, ele vai ou dar alta para o paciente, resolver a dor do paciente naquele momento, encaminhar para a UBS, ou ele vai encaminhar diretamente para pronto-socorro para o hospital, se ele tiver com algum risco de vida. Pode passar. Então, como vai ser feita essa classificação de risco, né? Vai ser igual os pacientes da UPA, né? Pelos problemas médicos, né? Ele vai ter a classificação vermelha. A classificação vermelha, o tempo que a gente pretende é que seja imediato o atendimento dele, né? Que seria para uma coisa mais urgente. Ali a gente botou alguns exemplos de doença, né? Infecções odontogênicas que estão comprometendo as vias aéreas, uma hemorragia muito incontrolável, um trauma grave, né? Uma reação alérgica por algum medicamento, até dado por algum dentista da UBS, às vezes o paciente tem uma alergia, e o que compromete o estado geral do paciente. O amarelo, né, a gente passa a ter um horário máximo, a gente vai tentar organizar esse horário, mas não é um horário engessado, de até 60 minutos de atendimento. Aí é uma dor intensa, né, uma celulite, um edema menorzinho, uma alveolite, né, pós-extração dentária, uma fratura de um dente. A classificação verde é pouco urgente, então eles vão, no máximo, até 2 horas ter o atendimento. É uma cárie mais leve, que o paciente quebrou um dente, ou quebrou uma restauração, está machucando a língua, né, uma sensibilidade dentária, ou uma sutura que está incomodando. E o azul é um atendimento que, se for classificado, ele não é urgente. Provavelmente ele vai ser avaliado pelo dentista e vai ser encaminhado para o local correto. Podemos passar? Então, o investimento que a gente fez ali com emendas parlamentares, né, foi de 64.787,88, por 2 emendas. Os indicadores que a gente pretende acompanhar, tanto nós da saúde bucal, como coordenação, quanto o diretor da UPA, né, a gente vai acompanhar 100% dos atendimentos que foram registrados. Vamos monitorar a resolutividade do dentista que está fazendo o atendimento, e o tempo de espera e os encaminhamentos, se estão indo de maneira correta. Pode passar. Então, considerações finais. É um serviço que é inédito na cidade de Pelotas, né? Então, como eu fiz na outra apresentação, a gente quer sentir também a população, por isso que nós começamos com esse horário. Vamos ver como é que vai ser a procura, porque nós pretendemos fortalecer a atenção primária, né? Esse é um outro lado que a gente vem trabalhando. Então, normalmente na odontologia, se a gente fortalece bastante a atenção primária, a tendência é diminuir a urgência e emergência. Então, nós vamos ir avaliando isso, tá? E a princípio é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, tentei ser bem objetiva também, né, para não demorar muito, mas acho que todo mundo teve acesso ao plano de trabalho. Não sei, Bernadette, eu acho que tu passou para o pessoal, né? Que é Sim, bem maior do que isso aí. Mas se alguém tiver alguma dúvida, estou aberta aqui para esclarecer. Ok, então eu abro a palavra para os conselheiros. O Márcio já se inscreveu, já passo a palavra para o Márcio. Boa noite. Abre o microfone, Márcio. Tá. Eu gostaria de dar boa noite a todos e parabenizar por esse projeto de atender a população, e também gostaria de perguntar para a Cristine se haveria algum estudo, alguma possibilidade de se implantar um dentista nas UBSs que estão
que estão com terceiro turno, nem que seja tipo uma, 2 vezes por semana, porque, por exemplo, a nossa, que é a do Barro Duro, tá, teve muito tempo com a cadeira estragada, e agora, assim, ó, a demanda está muito grande. Então, a pergunta que eu... Então, nós implantamos, né, na Guabiroba e na UBS Osório. Essa nós temos também horário estendido. Temos na UBAI Fragete, o UBAI Lindóia e o UBAI Navegantes. Inclusive, o UBAI Navegantes temos final de semana também, sábados e domingos. Isso tudo implantamos do ano passado para cá. O Barro Duro, na verdade, nós tentamos implantar, nós oferecemos para a dentista que trabalha ali durante o dia, mas ela não tem disponibilidade de horário para fazer horário estendido, e foi oferecido para outros dentistas também fazer hora extra ali, mas nenhum aceitou, na verdade, né, por ser uma UBS mais longe e por ser o horário, mas a gente pediu contratação. Então, esse pedido já foi feito, tá, para Recursos Humanos, lá para a SERS. Desde o ano passado, estamos esperando a liberação para contratação. Até abrir novos concursos, que provavelmente vai abrir o concurso, né? Já está em fase de licitação da empresa do concurso. E aí nós vamos, na próxima chamada de concurso, ou contratação de dentista, a gente pretende colocar assim. Hoje a gente não tem o profissional que queira trabalhar ali, mas já foi pedido pela parte da nossa secretaria, do meu setor, já foi pedido a contratação de dentista. Perfeito, obrigado. De nada. Cristo, pode repetir, por favor, o horário de atendimento? E vai ser todos os dias? 7 dias? É de domingo a domingo, na UPA, das 6 à meia-noite. Tá? Para ser bem precisa, né? Pelo Recursos Humanos da UPA, é às 23h59. Ok. A Bernadette teve uma dúvida, né, da outra vez também, Isso, que talvez eu não tenha, é para qualquer idade, tá? Desde bebê até idoso. Qualquer idade tem a urgência, emergência, atendimento ali. Coloco de novo a palavra à disposição dos conselheiros, porque como esse tema passa na Confim, na Contec, a gente acaba perguntando muita coisa lá, e aí não pergunta aqui, para não ser repetitivo. Mas, assim, achei muito interessante, né? Todas as idades, isso é importante saber, porque pode acontecer um acidente, uma dor, e é para todas as idades, e para nós também divulgar esses serviços, né? Que as pessoas tenham conhecimento. Eu acho que o nosso papel enquanto controle social também, quanto mais se divulga, mais a população também vai se cuidando, fazendo a prevenção e outras coisas. E vai continuar, né, Bernadette? Por exemplo, as UBAs, né? Elas continuam em atendimento, e a gente pede para a população, claro, ali deixar, não que não possa ir, pode, a gente sabe que qualquer UBS, qualquer UBAI vai ter atendido também urgência e emergência, mas que as pessoas foquem mais na UPA, para que as UBAIs possam atender, fazer tratamento eletivo naquela população que não consegue na UBS no horário comercial, né? Aí ela possa ter essa possibilidade do horário estendido dessas duas UBSs, das UBAs, para fazer seu tratamento eletivo, que a UPA não vai fazer. A UPA ela vai tirar dor, ela vai fazer o atendimento de urgência e emergência, ela vai tirar dor e vai encaminhar para o local correto. Perfeito. Isso é uma divulgação também que a gente tem que fazer bastante, porque, às vezes, claro, a pessoa, a tendência é ir mais perto de casa. Mas, claro, se o dentista da UBAI também continuar atendendo muita urgência, mas ele não consegue fazer o tratamento eletivo. E aí nós vamos ter o serviço de urgência e emergência ali disponível. Nós vamos ter que monitorar esses dados para saber como é que vai depois divulgar mais aqui, divulgar mais ali. Isso. Perfeito. Conselheiros, conselheiras, visitantes, alguma pergunta a mais? Belete levantou a mão. Belete, a palavra contigo. Só para complementar as informações, eu acho que era bom a Cristiane repetir quem propôs a emenda, né, de onde veio, enfim, para ficar mais claro e registrado bem em ata ali, porque é importante também a gente valorizar as pessoas que contribuem com a secretaria, contribuem com esse processo mais resolutivo, digamos assim, embora ele seja um serviço mais de urgência e emergência ali. Mas eu me inscrevi mais para registrar isso, a procura que está tendo, né, embora a divulgação não seja lá tão grande assim, mas a procura que está tendo o serviço das UBAIs, principalmente o UBAI Navegantes, né, nos finais de semana aí, atendendo às vezes mais de 20 pessoas, né, mesmo
tanto o gabinete da Lindóia quanto o gabinete do Navegantes passaram um bom tempo também com problemas ali, enfim, até o Joel, né, que é o técnico, ser contratado, enfim, os gabinetes passaram por algumas crises técnicas lá, enfim, Navegantes com a questão, né, que houve um curto-circuito lá no compressor, enfim, teve um bom tempo, né, em restauração, né, em oficina, aquela burocracia toda de se fazer as recuperações, mas atendendo ali um grande número de pessoas, o Lindóia também com um grande número de pessoas nesse quadro ali, então tudo isso leva a nós até refletir, e nós participávamos de uma reunião no período passado, com a presença do prefeito, enfim, disso, de a gente analisar, né, o nosso serviço de prevenção em outro horário, porque é um grande número de trabalhadores, né, que tem, né, ou seja ele, ou seja sua família, que, né, às vezes a pessoa, alguém da família está trabalhando, mas outra pessoa fica cuidando da casa, dos familiares, enfim, não tem um acesso aí ao serviço de saúde, tanto na parte médica, odontológica, enfim, esse trabalho ali de se pensar. Eu acho que está aí, né, esses resultados que a gente encontra nas UBAs, no turno diferenciado do turno diurno, daquele turno rotineiro, a procura desse pessoal, nos leva a pensar e refletir da necessidade de a gente ter outros horários, como, né, o Márcio colocou aqui, de ter um horário para atender essa população que está trabalhando dentro do quadro. Então, acho que isso, né, o Conselho precisa trabalhar nas próximas conferências, nos próximos atos, nos próximos atos que se tem aí, da gente ter essa ampliação, ou da reversão desse horário, né? Nós precisamos ver, talvez o horário da manhã não seja tão procurado quanto é necessário o horário da noite. Então, tudo é uma questão para os conselheiros ir refletindo ali, enfim, nesse sentido ali no quadro. Então, eu acho que a analisação, para completar, eu acho que a Bernadette falou em dados, eu acho que esses dados, Cristiano, era importante a gente trazer até do que a gente tem na UBAI. Sim. O que eu tenho observado como coordenadora, que todo o serviço odontológico que eu implanto fora do horário comercial, ele é muito procurado. Então, eu concordo com o Belete, acho que tem uma parcela grande da população que não tem condições de ir no horário comercial, porque trabalha, às vezes tem medo de perder o seu emprego, de botar um atestado, e está sendo bem procurado. Eu acho que a gente tem que trabalhar em cima disso, tá? É bem procurado mesmo, você pode trazer dados, né, um outro momento, mas todos que eu implantei, deu muito certo, inclusive a UBAI Navegantes final de semana, ela é muito procurada pela dentista. Eu só não sei nem tá. Então, para fechar, complementar isso, né? Acho que isso nós somos refletir diante de todo o trabalho, de tudo isso ali, de atender a população, porque é isso, né? Às vezes o esposo está trabalhando no serviço, mas a senhora que está em casa, né, não tem condições de deixar os filhos com alguém, enfim, não tem condições de ir no horário comercial lá. E aí, à noite, o marido estando em casa, ela pode deixar os filhos com o esposo, enfim, ela procurar um serviço ali, enfim. Então, são vários quadros, várias coisas que nós precisamos pensar isso no atendimento à população, né, porque esse modelo nos parece já um pouco ultrapassado, nós precisamos pensar, enfim, nesse quadro ali. É isso só para registrar e deixar o meu pensamento para vocês ali. Eu vou falar que o Belete pediu das emendas, tá? A emenda de 44.787, ela foi dada pelo vereador Carlos Júnior, tá? E a emenda 450, de 20 mil, foi pelo César Brizolar. Perfeito, boa informação. Tem 4 pessoas inscritas, Bernadette. A Cláudia, a Cláudia e o Júlio. Isso, vou tentar ser... Cláudia, depois o Márcio, o Celso e o Júlio. Pode falar, Cláudia. Boa noite, eu sou a Cláudia, sou assistente social e sou do CRES. E aí eu queria te perguntar, Cristina, se esse atendimento ele já começou, já está funcionando ou a partir de quando? Então, nós estamos esperando a documentação ficar pronta. O consultório em si já está tudo pronto para começar o funcionamento. Mas aí, claro, existe a burocracia, né? A gente tinha que passar pelo conselho, pela plenária, agora tem a aprovação de vocês. E aí segue a documentação para a PGM e a PGM libera. Assim que ela liberar, a gente já está pronto para começar no mesmo dia, no outro dia.
É só a burocracia de papelada mesmo, já está tudo pronto. Já tem os dentistas contratados, a auxiliar também já está contratada, então está tudo pronto. Praticamente agora é só a papelada mesmo. Tá. E eu poderia te pedir para quando tivesse tudo pronto, tu passar para o conselho? Claro, com certeza. Para a O conselho população? vai ser convidado para a inauguração. Ah, tá bom, muito obrigado. E outra coisa, outra pergunta. A UPA, ela pode atender qualquer pessoa de qualquer região, de qualquer bairro? Qualquer região, cidade inteira. Ah, tá bom. Muito obrigada. Porque preciso desses dados para a gente divulgar, né? Para colega, para tudo, né? Para a população em geral, né? Não, a gente vai fazer ali pelo site da prefeitura, a gente tem a parte do jornalismo, vai ser divulgado, mas claro que é importante que todo mundo divulgue, né? Porque não é todo mundo que tem acesso à página, né? Sim, porque às vezes nos grupos nossos de assistente social perguntam uma urgência de odontológica, então a gente vai saber para onde encaminhar para informar para as outras colegas, né? Na verdade, para deixar assim para vocês mais se localizarem, a gente vai ter, assim que começar o UPA, a gente vai ter dentista de domingo a domingo, todas as tardes e as noites, até meia-noite. Os únicos horários que não vai ter dentista na cidade disponível vai ser sábado e domingo de manhã, que o horário das UBAIs mudaram. Então, o UBAI a gente tem dentista ali das meio-dia até as 10 da noite, sábado e domingo. E aí, de noite, a UPA é de domingo a domingo, até a meia-noite. Isso, tá bom. Então, a gente sempre, se tiver dor de dente durante o dia ou de noite, a gente vai ter algum lugar para ir. Isso, tá bem. Muito obrigada. Antigamente não tinha, né, Cláudia? Antigamente, há um ano atrás, a gente acabava o horário da UBS 4h30, 5h, e não tinha mais onde ir se tivesse uma dor de dente. Tá bem. Tá? Muito obrigada. Bom, agora eu passo o Márcio O Márcio já foi contemplado ali. Eu passo a palavra para o Celso. Celso com a palavra. Boa noite. Boa noite. Não, só para contribuir, em relação ao que foi colocado aí sobre a prevenção, né? Eu gostaria que essa prevenção ela passasse pelas escolas, né? Através de um trabalho de educação. Ela passa já. Existe o programa Sorrindo na Escola, o programa do PSE. Todo ano, a gente tem uma meta de fazer 38 mil escovações e entregar escovas e pastas, fio dental para as crianças. Agora, a gente está fechando também com a coordenadora do PIN. A gente também está fechando com as famílias, né, mais vulneráveis que passam pelo PIN, para também entregar a escova de dente, pasta e fazer a prevenção. Também as dentistas de prevenção, elas trabalham nos CAPs, tá? Trabalham nos abrigos de menores, lares de idosos, fora do horário ao contrário, que é o horário das escolas. Então, a prevenção da cidade já existe. Não, mas eu sei que existe, tá? Mas eu gostaria de saber se realmente, por exemplo, eu faço parte do conselho local aqui da UBS Guabiroba, e nós temos aqui 2 escolas do estado e uma escola infantil do município. Sim. Eu gostaria de saber se esse projeto aí, se ele contempla essas escolas todas. São 180 escolas, todas as escolas municipais e estaduais. E você tem como me informar se essas escolas daqui da Guabiroba estão sendo atendidas? Não, estão sendo, só que as dentistas lá têm o cronograma. Geralmente, elas vão 2 vezes ao ano. 2 vezes ao ano? 2 vezes ao ano, entregar os kits e fazer a escovação. Supervisionada, fazer educação e saúde, elas fazem, às vezes, alguma atividade interativa. Elas não estão todos os dias na escola da Guabiroba, né? Porque esse trabalho diário é feito pelas professoras. Elas vão lá, orientam a escovação, orientam o hábito, ensinam qual é o tipo de alimentação saudável, e aí quem dá continuidade para esse trabalho são as professoras. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar me informar com a direção das escolas se realmente
esse trabalho está sendo feito, tá? Esse ano, por exemplo, tu está perguntando da Guabiroba, né? A Isso. gente fez o dia B na Guabiroba, na escola da Guabiroba foi feito lá, o primeiro dia B. Aí foi feito até restaurações atraumáticas nas crianças da escola. Aí o segundo dia B foi feito na escola do Navegantes. Tá. Tá? Então tá. Tá bem, obrigado. Nada. De imediato, passo a palavra para o Júlio, que tinha se inscrito. Boa noite a todas e todos. Cristiane, vocês estão de parabéns, viu? Eu sou professor do curso de odontologia e é uma demanda que a gente tem, porque nós conseguimos atender na faculdade as pessoas que têm livre amanhã ou à tarde. Mas à noite é uma outra... o pessoal que trabalha de dia muitas vezes não consegue. Isso. E por muitos aspectos. Aí trabalhar à noite, esse atendimento à noite é muito importante. Até o final de 2019, eu fazia um atendimento noturno toda quinta-feira, justamente por causa dessa população. E a gente atendia uma demanda, tinha uma demanda bem grande, viu? Parabéns, fantástico. Mas a gente tem no nosso planejamento aumentar, como o Márcio pediu, em várias UBSs, horário estendido, acompanhar a odontologia junto. Importante. A gente acha muito importante também. Para toda a população em geral. Importantíssimo. Dor de dente não tem hora. Não tem hora, isso mesmo. Obrigada, viu, seu Júlio? Por nada. Obrigada, quem fez uso da palavra. Não tem mais ninguém inscrito. Eu pergunto à plenária se sente esclarecida. Posso submeter em votação? E também, né, Cris, quando tem a UBS na rua, tem o serviço, né, da saúde bucal. Tem UBS na rua. Esse ano a gente também colocou dentista no consultório de rua, né, para atender os moradores de rua, que também nunca teve em Pelotas. A gente já colocou, temos uma dentista atendendo os moradores de rua, né? Então, a gente está ampliando para todas as áreas que não tinha esse atendimento. Agora, dia 30 de junho, eles foram na aldeia indígena, as dentistas. Então, nós estamos atrás também da UOL, né, para atender algumas populações que não conseguem ter acesso. Então, a gente tem bastante planejamento. Os consultórios portáteis já estão tramitando para comprar, né, para atender os acamados, para a gente atender o programa 60+. A gente tem bastante planejamento pela frente. Isso. Então, plenária, boa conversa. Podemos conversar mais uns minutos, mas coloco em pauta, então, em votação no chat, a pauta 5, que é sobre o plano de trabalho referente à implantação do consultório na UPA. Se alguém quer usar ainda a palavra enquanto a gente vai votando no chat, quem quer pode votar, abrir o microfone e votar aqui mesmo. Quem tem dificuldade. Então, submeto a pauta 5 em votação no chat. Também que aproveito para agradecer a Cristine, que fez a apresentação, e nós vamos esperar os dados, aqui de 2 meses, tu nos apresenta os dados, para a gente saber como é que intensifica a divulgação e o contato. Não, a gente vai ter um acompanhamento, a gente continua fazendo reuniões, né, Bernadette, porque a gente também, a gente tem atenção primária, secundária, terciária, e não pode ficar nenhuma lacuna entre cada atenção, né? Então, a gente faz reuniões sistemáticas com dentistas de UBS, dentista do CEL, dentista do PS, mas agora o dentista da UPA para fechar todas as doenças e não ficar nenhuma lacuna. Perfeito. Então, o plenário já está votando no chat e agradeço a participação. Eu não estou acompanhando a votação, mas o pessoal está votando de acordo ali, eu acho que está aprovado. Então. E de imediato, plenária, vamos para o nosso ponto 6º da pauta, o nosso último ponto, que é encaminhamento sobre medicamentos da farmácia estadual, com a participação da Secretaria Municipal de Saúde e da 3ª Coordenadoria de Saúde, referente às dietas. Durante as conferências, pré-conferências, esse período, a gente fez várias áreas e teve várias reclamações, a falta de medicações que a gente foi observando. Quando acabou a plenária, a gente começou a fazer as visitas. Realizamos como conselho uma visita de fiscalização ali na farmácia e realmente constatamos que não havia
as dietas que estavam em falta. Conversamos com o diretor, o Fabiano, nos explicou toda a situação que ele vai expor para... Eu não vou colocar aqui, porque ele mesmo vai expor agora. Aí agendamos como pauta, porque realmente essa medicação ela estava implicando e tinha muitas demandas dos usuários nos cobrando. Aí marcamos esse ponto de pauta. O Fabiano esteve na comissão técnica, explicou, inclusive a medicação chegou no dia anterior. Eu vou passar para o Fabiano, né, que é o diretor da nossa farmácia, para nos dar toda essa situação da medicação, das dietas. Inclusive, a gente comunicou, conversamos, passamos 2 e-mails para a terceira coordenadoria, pedimos para alguém que cuida dessa parte da medicação estar presente na reunião da Contec, aqui na plenária de hoje, mas eu acho que não só está a Maria Luísa aqui, né? Não, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Tá. Está presente o Claudenir. Claudenir vem representante da terceira coordenadoria. Bem-vindo, então, Claudenir, desculpa, né? Que bom que tu está conosco para a gente ver isso, e eu já sei que a medicação também chegou, mas vamos fazer uma discussão, então, hoje aqui sobre a questão das dietas e as medicações. Já passo, então, a palavra para o Fabiano, que ele pode fazer toda essa retrospectiva. Então, boa noite a todos, novamente. A questão que surgiu, então, nas conferências e que, quando nós recebemos a visita do Conselho lá na farmácia, foi de que os medicamentos lá que são do componente especializado, que são de responsabilidade de fornecimento pela terceira coordenadoria, na verdade, pela Secretaria de Saúde do Estado. Então, na verdade, só para que todos entendam, né, as farmácias de medicamentos especiais, ou como são chamadas as farmácias do Estado, elas foram todas descentralizadas, então todas elas passaram para a responsabilidade dos municípios, mas eles então informam que a gestão é municipal, mas a gestão municipal ela fica acerca da estrutura física, acerca da estrutura tecnológica de computadores e impressoras, né, e também da gestão de pessoas. Mas não fazemos gestão de medicamentos nem de dietas. Então, por isso que eu, quando expliquei lá na comissão, nessa semana, eu ressaltei que era importante que tivesse presente alguém da terceira coordenadoria para que pudesse explicar oficialmente como acontece, então, nós, então, na farmácia do município, no estado, podemos, então, dispensar esses insumos para a população. Então, só para que também fique claro para todos, né, tanto os medicamentos quanto as dietas que são de fornecimento lá pela farmácia de medicamentos especiais, é necessário que se entre com o processo administrativo para que, então, esse processo administrativo seja encaminhado via aqui por Pelotas para Porto Alegre, para que Porto Alegre, então, faça, mediante a avaliação dos peritos, que também são de contratação do Estado, e esses peritos, então, vão fazer a autorização ou não da dispensação desses medicamentos ou dessas dietas. Então, a partir disso é que vai ser gerada, então, a demanda que vai ser, então, entregue lá na farmácia, né? Essa demanda, então, ela é definida, eu sempre digo que ela é uma fotografia, né? Porque esses processos, o número de pacientes que nós temos todos os meses na farmácia, ele é flutuante, porque nós vamos ter pacientes que vão estar entrando com o processo, vamos ter pacientes que vão estar sendo suspenso o tratamento porque não entregaram alguma documentação, e vão ter pacientes, então, que vão estar esperando o processo de liberação por parte dos peritos. Então, esse número, durante o mês, flutua bastante. Então, por isso que quando o Estado faz o levantamento da demanda necessária dos que nós aqui em Pelotas precisamos, eu sempre digo que eles fazem uma foto daquele dia, então, que eles estão olhando a demanda, e aí sim esse pedido, então, é encaminhado para que eles possam fazer a separação e envio para Pelotas. Então, e a partir disso eu vou solicitar que o Claudenir me auxilie aí, para que ele, então, informe como acontece o processo terceira e a Secretaria do Estado. Boa noite, pessoal. Boa noite.
como o Fabiano estava falando, né, é uma fotografia. A partir do momento que o paciente foi aprovado, né, o Estado puxa lá, o sistema puxa, né, a quantidade de paciente que tem naquele determinado dia e faz a nossa demanda do mês. Normalmente a gente já consegue receber uma demanda por mês, porque, diferente dos medicamentos, que a gente pode fazer um pedido extra, porque, sei lá, é poucas caixas, né, vem no carro, dieta geralmente é um pallet, 2 pallet. Então é difícil. Esse tempo eu fiz um pedido de poucas latas de Neocate, porque é uma dieta mais sensível, né? E acabou dando um baita problema, porque aí as mães têm grupos, e aí tu consegue para um paciente, os outros também precisam, né? Então é difícil da gente fazer um pedido extra. Às vezes consegue, mas é muito difícil porque a gente não tem carro grande, né? Teria que ter um caminhãozinho na terceira aqui para trazer. Às vezes a Porto Alegre consegue mandar para nós, mas nem sempre. E nas caminhonetes a gente não consegue trazer uma demanda grande, né? De dieta, que geralmente é pesada. Mas é como o Fabiano disse, a gente faz o meio de campo, né? A gente recebe as dietas de Porto Alegre e encaminha para os municípios. No caso de Pelotas, até já está vindo direto porque a demanda é muito grande, né? Isso que eu ia complementar. Isso é uma das coisas que nós fizemos quando assumimos a coordenação da farmácia, foi de tentar fazer contato diretamente com Porto Alegre, porque como é que acontecia antes? Toda a demanda de Pelotas e da região sul vinha para a terceira coordenadoria, eles faziam separação tanto de dietas quanto de medicamentos, nós tínhamos que ir lá buscar esses medicamentos, essas dietas e levar para a farmácia, né? Então tinha conferência na terceira, tinha conferência na farmácia, isso levava um tempo muito grande. Nós acabávamos ficando com vários servidores presos nesse processo de conferência, isso levava um tempo muito grande. Então nós fomos a Porto Alegre, conversamos com a coordenação da época, e então hoje a demanda de Pelotas ela vem exclusiva para nós, né? Então vem um caminhão de dieta específico para nós, vem um caminhão de medicamentos específico para Pelotas. O Claudenir falou ali que às vezes vem um pallet ou 2, né? Na verdade, só uma das dietas que nós recebemos mensalmente em torno de 16 pallets. Então, enche um caminhão só com a nossa demanda. Então, é muito volume de dieta e muito volume de medicamento que a gente recebe mensalmente, né? Mas, Claudenir, eu só queria também aproveitar que tu está aí presente, de falar também dos prazos, que eles questionaram bastante a respeito dos prazos, quando é que vem o medicamento, quando é que chega, as datas de recebimento, né? Pois é, isso é outra coisa que está complicado. Esse ano eles não cumpriram o cronograma com nós nunca. Um dia está um caminhão estragado, outro dia tem um problema ou outro. Porque eles nos mandam um cronograma no começo do ano, avisando cada dia que vai chegar a demanda de dieta de tanto dieta quanto medicamento de gelo e de seco. E só que esse ano ainda não conseguiu manter um cronograma certo, porque está sempre atrasado, e a gente fica meio sem saber quando é que chega. Mas agora, essa semana, a gente recebeu dieta de novo. Então, acabei de separar para os municípios. Acho que parece que agora vai entrar nos extras. Mas, normalmente, tem vindo. Agora está em falta o NAN 1. Está sem estoque em Porto Alegre. Veio a demanda e não veio de novo. E no caso ao mês passado, eu acho que faltou foi o Neokit, mas agora, porque trocou o Palfamino, né? Ele deu na hora de trocar o fornecedor ali, deu uma certa... Faltou alguns dias, mas agora voltou. Agora mas aí a gente tem que aguardar que Porto Alegre compre, porque a gente não tem acesso ao processo de compra, né? Eu só tenho acesso a pedir quando tem no estoque, mas eu não tenho acesso ao processo de compra. Tá. Era isso? Olha, não sei se alguém tem alguma pergunta, de uma parte do isso. Assim, o que gerou esse ponto de pauta realmente foi essa demora, isso que tu coloca assim, as pessoas iam num dia, iam na outra semana, nunca sabiam, vai chegar, não vai chegar, aí não chega para todos, eles não têm essa informação, né? E aí também gera despesa para as pessoas, ônibus, essas coisas. E como tu falou aí agora, o que mais me preocupa é que não é só agora que aconteceu isso, então vem sistematicamente com atrasos, vem sistematicamente com essas dificuldades. Essa é a minha pergunta. Depois depois eu vou passar a palavra para a Vânia, ela também deve fazer pergunta, e depois tu responde, certo? É Claudinei, né? Claudenir, tá, desculpa, Claudenir. Vânia pode fazer uso da palavra, depois ele responde em bloco. Boa noite, estão me ouvindo?
Sim. Sim. Boa noite. Eu fui uma que recebi uma denúncia sobre a dificuldade e a informação na farmácia municipal e do estado. Então, não tem um telefone para as pessoas se informarem. O que foi dito para essa pessoa que ela teria que contar com uma sorte para conseguir essa dieta e que teria que ir lá todos os dias para saber se chegou ou não chegou. Então, não tem um telefone para informação. A pessoa tem que se disponibilizar, além de estar com a pessoa doente, acamada, precisando de uma alimentação com sonda, sem caminhar, que teve um AVC, ela vai ter que tirar plantão na farmácia para saber quando é que chega essa medicação e contar com a sorte se vai conseguir ou não. Porque antigamente tinha um processo que ia para Porto Alegre e vinha já com o nome da pessoa, mas isso, pelo jeito, não existe mais. Então, além de ela não saber quando que vem, ela não tem certeza se vai conseguir ou não. E, às vezes, é a única alimentação que a pessoa depende é dessa alimentação de sono. Então, eu acho que está muito difícil, esse não é o SUS que a gente quer. Porque a pessoa está com a pessoa debilitada, acamada, que precisa dessa alimentação e não tem nem previsão e não tem nenhum telefone que a pessoa possa ligar para saber se chegou, se não chegou. E isso aí foi montado o processo e foi aprovado em Porto Alegre, mas a pessoa não conseguiu tirar, pela dificuldade. E essa pessoa, felizmente ou infelizmente, não sei, ela não vai precisar mais porque já faleceu, mas que a gente fica para outras pessoas que estão nessa situação. E a pessoa me disse, se precisasse, ela viria aqui. Mas eu achei desnecessário, porque faz pouco tempo que ela perdeu a mãe dela, não foi por causa da dieta, foi por causa dos outros problemas. Mas ela ficou muito sentida, porque ela não teve um atendimento na farmácia. Então, eu gostaria de deixar esse depoimento. E é isso aí, espero que melhore, que pelo menos que a pessoa tenha a maneira de se informar, um telefone para poder ligar e dizerem veio, não veio, porque a pessoa não tem condições de falar todos os dias. Era isso aí, por enquanto. Muito obrigada. Boa noite. O Claudinir tem mais 2 pessoas inscritas. Eu não sei se você quer responder agora, eu te deixo bem à vontade, porque agora, porque depois... Eu acho que pode ser assim, porque senão vai acabar ficando muito... Com relação a... eu não sei o que o Fabiano pode dizer do telefone lá da farmácia. Quanto ao telefone da terceira, a gente, direto os pacientes nos ligam, né? O telefone da terceira está sempre à disposição. Seguido, o paciente liga para nós aqui, até vem aqui, às vezes, alguns. E as faltas de dieta essa dieta 1.5, por exemplo, agora, essa semana, teve uma semana sem dieta, né? Por conta de atraso na entrega mesmo, porque essa é terceirizada, é uma empresa terceirizada que faz eu faço o pedido direto para a empresa e eles nos mandam. Só que tem a questão de caminhão, tem a questão do espaço da farmácia de Pelotas, que também é pequeno, almoxarifado, eu não consigo pedir, assim, de muita quantidade, né? Eu peço uma quantidade mais ou menos, porque são 10, 12 mil litros por mês, só dessa dieta 1.5. Fora o Nutrem e a dieta 1.2, que são as 3 que a gente recebe de empresa terceirizada, né? Fora da entrega normal de Porto Alegre. Mas o telefone da terceira aqui está sempre disponível para os pacientes ligar para cá. E agora outra Deixa coisa... eu só complementar, então, para a gente trocar o assunto, Claudinir. Não, então, em relação à primeira questão de espaço, né? Nós estamos agora com um processo de reforma ou de ampliação dos nossos espaços, né? De forma que a gente consiga não só receber uma quantidade maior, tanto de insumos de dietas quanto de medicamentos. Até o Estado nos forneceu um recurso agora com esse objetivo o principal objetivo é de ampliação dos espaços para que se possa ampliar a área de estoque para pelo menos 2 meses de demanda, né? Então, nós estamos nesse processo exatamente nesse meio, assim, né? De organização dessa ampliação para que a gente consiga, então, atender não só a questão de estoque, mas principalmente a questão dos usuários, porque nós sabemos que o espaço é insuficiente, então nós estamos trabalhando com a ideia, já temos os projetos prontos, para que a gente consiga ampliar o espaço de atendimento e especialmente o espaço como acontece hoje na farmácia, né? Um dos problemas que, claro que aumentou gigantescamente a demanda, né? Quando eu comecei na farmácia, nós tínhamos em torno de 5, 7 mil pacientes, e hoje nós já ultrapassamos os 50 mil pacientes que retiram medicamento conosco durante um mês. Então, o volume é muito maior daquilo, e ele vem crescendo cada vez mais, né? Então, claro que melhorou a informação, melhorou
a disponibilidade de medicamentos, então isso tudo faz com que a demanda cresça significativamente. E também, em função disso, falando da questão especificamente do telefone, nós hoje estamos com um quadro de pessoal bastante reduzido, e tanto que existe um processo aberto para auxiliares de farmácia, que ele já está na sua etapa praticamente final. Nós estamos só aguardando sair o resultado final da seleção, para que a gente possa, então, aí sim, fazer a convocação desses novos auxiliares de farmácia, que aí vão compor nessa equipe. E aí isso impacta diretamente no nosso atendimento. Como nós estamos com pouco pessoal, em alguns momentos, por mais que a gente tenha um telefone funcionando na farmácia de medicamentos especiais, muitas das vezes toda a equipe tem que ir para o atendimento, para que se possa garantir o atendimento à população que está lá presente, nos aguardando para que faça a dispensação dos seus medicamentos. Então, muitas vezes a gente não dá conta de atender o telefone em função disso. Já na farmácia do município, nós temos dificuldades ali com o nosso telefone, que tem passado por instabilidades e a gente não tem conseguido atendimento telefônico em função disso. Mas o principal fator é a questão de pessoal. Nós não temos capacidade operacional de atender a população que se dirige até a farmácia, atender a população que nos faz contato por telefone. Nós temos outras demandas que estão encaminhadas também junto à Coimpel, para que se consiga fazer um sistema online não só de agendamento, de atendimento, seja por WhatsApp, ou seja por algum sistema por inteligência artificial que nos facilite esse atendimento. Mas, nesse momento, o que eu posso dizer é em função justamente da necessidade de equipe, que nós não temos e privilegiamos o atendimento da população que se dirige à farmácia. Ok. Então, agora eu vou passar para Eu acho que ficou faltando responder Oi? Acho que ficou faltando responder a colega ali a respeito da... Pode fazer uso da palavra, Claudinei. Pode fazer, depois eu passo para os próximos inscritos. Quanto à falta, que eu disse que agora está faltando apenas o NAM1, faltas acontecem assim, seguido acontece uma falta de um medicamento, de uma dieta ou de outra. Quer dizer que no momento está faltando o NAM. Como no mês passado faltou o Neocate. Então, acontece faltas assim tirando essas três que ele fala, 1.5, 1.2 e no trem, que eu faço o pedido diretamente para o fornecedor da terceirizada e eles encaminham para nós, que essa semana passada faltou por conta do atraso mesmo, deles ter disponível lá para liberar, e por conta da farmácia estar com muita coisa lá que não tinha espaço para nós colocar. Mas, no mais, falta uns dias, aí vem aquele, às vezes falta outro. Agora, no momento, está faltando apenas o NAM, que está em processo de compra lá em Pelotas. Em Porto Alegre, a gente não tem como saber em que pé que está. E quando a outra falou também do paciente, vir por paciente, a dieta vem para a farmácia, né? Como todos os medicamentos, não tem uma entrega específica para o paciente. Vem a demanda para atender todos os pacientes da farmácia. Então, às vezes acontece que se não vem uma demanda adequada, não vem a quantidade exata que precisa, acontece que às vezes os últimos pacientes que chegam lá na farmácia já não tem mais, né? Porque ele não tem como separar lá para o paciente. Então, o paciente que ele chega primeiro, se não tiver para todos, os últimos que chegarem, infelizmente, não vão receber, vão ter que esperar a próxima demanda. Na verdade, nem os medicamentos judiciais, né, Claudenir? Nem os medicamentos que são por via judicial vêm também especificamente no nome do paciente. Também vem para a demanda da farmácia, e aí a gente vai entregando à medida que os pacientes vão chegando na farmácia, lá de chegada, né? Isso aí é a maior complicação esse judicial, porque as pessoas, quando vêm aqui na terceira para fazer pelo alvará, né? Aí, quando não tem estoque e o juiz libera o alvará para o paciente, aí sim, o sistema jurídico, o setor jurídico aqui da terceira compra para aquele paciente específico, geralmente para 3 meses. Mas aí é um caso específico quando não tem estoque na farmácia. Mas quando é o estoque normal, tanto faz se é administrativo quanto judicial, ele vai vir pela ordem de chegada do paciente, né? Aí, quando terminar o estoque, tem que esperar a próxima demanda. Perfeito. É por isso que gera bastante reclamação. Agora também estou entendendo. Vou passar a palavra para o Márcio e depois para o Belete, que estão inscritos para falar. Primeiro o Claudionei, depois o Márcio e o Belete. Tá, Claudionei ainda quer a palavra?
Boa noite. Eu também, né, eu estive na farmácia municipal para tirar uma dieta também lá e não consegui tirar a dieta, mas amanhã eu estarei lá na farmácia do estado de novo para tentar tirar a dieta, porque a dieta está no estoque, mas não está no sistema da farmácia, né? Então, por isso que eu não consegui tirar, né, a dieta. Então, de manhã eu vou lá na farmácia do estado para tentar tirar a dieta de um guri que é cadeirante aqui, né? E que ele tem que tomar a dieta, né? Então, é muito importante a gente estar discutindo esse problema da farmácia. É isso. Obrigada, Só Claudionei. para aproveitar e responder a pergunta do Claudionei, também tem isso, né, Claudionei? Acho que é importante a gente também esclarecer, né? Sim. Não é porque chegou a dieta na farmácia que ela está liberada para uso. No caso dessa, como é o Nutrem, a 1.5 e a 1.2, que vem terceirizada, ela não vem com guia, né? O resto do medicamento, as que vêm de Porto Alegre, vem com guia. É só a farmácia aceitar ali e já está no sistema. Mas essas 3 que vêm de terceirizada, quando chega lá, que eles descarregam o caminhão, o pessoal do Fabiano lá me manda os documentos, as notas fiscais, e eu envio para Porto Alegre. Aí tem um setor lá em Porto Alegre que emite as guias do AMI, que é o sistema do Estado. Aí depois que eles emitirem essa guia, ela cai no meu sistema, eu aceito aqui e faço a guia para Pelotas. Então, isso às vezes demora um pouquinho. Acho que agora levou ontem todo dia para sair essa da 1.5, e agora de noite saiu do Nutrem, que chegou hoje, né? Então amanhã já vai estar liberado no trem também. Às vezes chega a levar 2, 3 dias, né, Claudionei? Não é porque a gente não queira entregar. Isso é uma das coisas que eu acho que é importante também esclarecer, que por mais que a gente queira acelerar processos, os processos não são definidos por nós. Esses processos são pré-definidos por Porto Alegre e a gente só cumpre os processos, né? Por mais que a gente tenha tentado, em alguns momentos, em reuniões lá também, lá para o Porto Alegre, acelerar esses processos, ou modificar algum processo para que a gente consiga atender de forma mais adequada o paciente, nós não temos essa condição, né? Os processos não são definidos por nós. Exatamente, né? A gente depende deles também, né? A gente encaminha as nossas expectativas, mas ele tem que esperar por eles, né? Em muitas coisas. Ok. Então, agora eu passo para o Márcio e depois para o Belete. Márcio, contigo e depois o Belete. Eu gostaria de fazer um pequeno relato para o Fabiano. Terça-feira, após terminar a nossa Contec, antes disso, eu tinha olhado no site da prefeitura a disponibilidade de medicamento. Eu precisava de amoxicilina mais clavulanato. Aí eu vi que na farmácia municipal tinha 322 comprimidos e aí na UBS Navegante tinha 1.600 e pouco. Bom, eu peguei o carro, fui até a farmácia do Navegantes, cheguei lá, a farmácia fechada. Isso aí não estava no site da prefeitura que estaria fechado. Eu nem estava sabendo também desse fato. Depois tu põe relato, porque eu vou tentar averiguar isso, por favor. Tá. Dali, isso eram 11h30, eu digo, eu não vou esperar até as 13 horas para que iria abrir a farmácia. Peguei o carro e fui na municipal. Vou tentar. Não querendo ser deselegante, nem mal educado, eu aguardei a minha vez por 1h30, onde se alternavam os atendimentos. Eram três atendentes, mas na verdade eram 2, porque se alternava, quando tinha 2 no local, um saía. Quando chegou a minha vez, depois de esperar 1h30, fui informado que não tinha a amoxicilina com clavulanato já em 3 dias. Voltei, né, 1h30 da tarde, voltei ao UBS do Navegantes, que também me informou que não tinha mais. Eu digo, mas como estava no site? Aí fui consultar, tinha sido atualizado. Eu perguntei que horas que é atualizado, que dia que é atualizado, porque se já não tinha mais há 2 dias também lá no Navegantes, e ali ainda constava, eu dei a infelicidade de ter sido atualizado nesse meio tempo, e perguntei, fiz essa pergunta, acho que é para a farmacêutica que estava lá,
ela me respondeu que quem atualizava era a Compel e que entravam, tipo, quando dá na telha, tá? Eles que tinham que entrar no sistema e atualizar, tá? Então, eu, infelizmente, me pus, a gente como servidor, às vezes não entende a revolta do paciente quando vê isso aí também. Nesse 1h30 que eu esperei lá, vi ali informarem que não tinha carbamazepina, que voltasse amanhã ou depois, né, não tendo uma previsão de chegada, e como relataram anteriormente, também não se tem um telefone, tá? Era só esse relato aí, que acabei fazendo toda essa peregrinação para voltar até a Panvel e comprar. Ok. Pois então, só para responder, então, a questão do relato do Márcio. Então, Márcio, o sistema que nós temos disponibilizado no site da Prefeitura hoje, ele é mantido pela Coimpel, claro, né? Só que esse sistema, em função do sistema que nós utilizamos de gerenciamento do estoque da farmácia, que é o sistema Horus, que é um sistema do Ministério da Saúde, ele está, digamos assim, em desuso. Ele vai entrar... Eu tenho brincado até que ele está respirando por aparelhos, os aparelhos estão parando, porque nós vamos trocar o sistema. O Ministério da Saúde encaminhou agora, vai ser ESUS AF, então nós vamos entrar para dentro do ESUS, o que vai ser uma grande vantagem, porque a gente vai ter acesso a outras funcionalidades que nós não tínhamos pelo sistema Horus, e o sistema Horus está realmente nos causando vários problemas, porque a gente tem dias que não consegue, e é um sistema nacional, né? Não é só pelotense, né? Então, esse sistema, por várias vezes, ele trava, por várias vezes a gente não consegue tirar um relatório, ele está bem difícil, assim, realmente ele tem um prazo de 180 dias para entrar em desuso e para entrar o ESUS-AF. Nós estamos até amanhã, casualmente, tem um seminário para que a gente possa fazer o treinamento final desse sistema novo que vai ser implantado. Então, alguns problemas vão ser minimizados em função disso. Na questão do estoque, que tu relatas ali que no site da Prefeitura estava desatualizado, esse é um problema, porque o sistema, o Horus, ele é um sistema fechado, e nós tentamos logo no início, quando a gente queria desenvolver esse sistema de informação ao usuário, o sistema Horus não nos permitiu fazermos qualquer tipo de integração. Ele é um sistema fechado, bloqueado, eles não autorizaram, o Ministério da Saúde não autorizou que tivéssemos qualquer tipo de integração com ele. Então, como é que ele funciona hoje? Nós temos que baixar um relatório do sistema Horus, então isso é feito às 8 da manhã, todos os dias, a funcionária que é responsável por isso, ela baixa o relatório às 8 da manhã e sobe na plataforma da Coimpel para que ele seja disponibilizado à população. Isso acontece, então, todos os dias, então não é quando se quer, né? Na verdade, ela tem uma ordem de que todos os dias pela manhã a primeira coisa que ela faz é atualizar o sistema. Então, por isso que lá embaixo do sistema inclusive, tem informação, quando é que ele foi atualizado e o horário. Só que nesses últimos dias, o sistema está instável, tem um problema, nós não estamos conseguindo atualizar, já foi aberto o OS para a Coimpel, e a Coimpel ainda não conseguiu resolver. Então, essa semana toda não foi atualizada, essa semana está toda fora, então se olhar no site agora, vai ver que ela está desatualizada, a gente não tem conseguido atualizar, a Coimpel não conseguiu resolver esse problema ainda. Mas é uma prioridade nossa de manter a informação para o usuário. Isso aí, com certeza, o teu relato me indigna muito, né? Não é só o teu caso, certamente tem vários usuários que acontece a mesma coisa de ficar circulando na cidade atrás do medicamento, e isso é inadmissível. Então eu concordo contigo, por isso que eu cobro muito e tenho tentado agilidade lá com a Coimpel para que a gente consiga fazer essa disponibilização o mais rápido possível dos medicamentos no site, tá? Falando de algumas faltas pontuais que nós temos também, nós encaminhamos diversos empenhos para as empresas de algumas faltas que nós temos, de outros medicamentos para reposição, e eles estão em processo de entrega, né? Então nós estamos nos prazos dos fornecedores, então tem algumas coisas que esperando chegar, e aí foge um pouco da nossa alçada nessa celeridade com que eles vão nos restabelecer os estoques, tá bem? Belete. Pode fazer uso da palavra, Belete. A minha inscrição tem mais objetivo de esclarecer a questão dos telefones. Nós estamos trabalhando, compete em termos da minha pasta lá na Secretaria de Saúde, nós estamos em contato lá com o pessoal da informática, né,
e está avançando nesse sentido, mas é uma coisa lenta depois do processo judicial, dessa briga entre a Vetorial e o Zermet ali, está complicado nesse sentido ali, mas está se avançando. Nós esperamos, né, nesse mês ainda ter um bom avanço, se não chegarmos a algumas unidades terem esse aparelho. Está fazendo muita falta, tanto nas unidades básicas, como nos outros serviços. Esse problema de comunicação está grande ali, enfim. Né? E hoje, com a questão do WhatsApp, então é possível ter informações bem mais precisas no quadro ali que tem isso ali. Mas é falha, eu estou indignado pela burocracia que se tem aí para nós avançar nesse sentido, tem cobrado bastante, né? Hoje nós devíamos ter reunião, era um ponto de pauta, nós tratarmos disso, porque tá ruim isso, né? Tá ruim para nós que somos na cidade, o Márcio está lá no Barro Duro, então, mas imagina a pessoa lá no final da colônia, lá sem uma informação precisa, a unidade básica também não tem informação, a pessoa se desloca lá da colônia para vir aqui, né? Perdendo um tempo grande, e chega aqui, não tem a medicação, não tem o exame, não tem várias coisas ali. Então, não é possível, nesses tempos modernos, a gente estar sem essa comunicação na Secretaria de Saúde. Mas, infelizmente, a burocracia dessa Lei 14.133 é bastante grande, e o agravante ainda é essa disputa judicial que, às vezes, ocorre entre as empresas, enfim, que tem nos deixado muito na mão, né, e a gente usando mais o nosso telefone pessoal, colocando nosso telefone à disposição da população, que às vezes nos tira até algumas particularidades ou privacidade nossa, né, em tentar ajudar as pessoas ali nesse final. Então, é algo que me chateia bastante, tá, essa crise que não esperava passar, e a gente está trabalhando, né? Quem me conhece sabe do meu empenho, do meu esforço em tentar resolver a situação. Então, né, quero colocar aqui para vocês que é isso, né? Essa disputa judicial, esse problema que teve aí, enfim, que nos emperrou essa questão de ter o telefone. Mas esperamos, né, logo a gente está com isso esclarecido, enfim, e está sanado esse problema ali. Eu acho que, assim, aproveitando que o Fabiano está aqui, o pessoal da terceira também, eu acho que nós podíamos provocar num outro momento, né, aproveitar uma agenda, colocar assim, para nós discutir a questão da nossa relação de medicamentos do município, até da região, né? Aquela famosa lista, né, Fabiana, da gente trabalhar a questão da regionalização da lista da regional. Acho que isso era nós compartilhar esses dados com o Conselho de Saúde para nós tentar avançar nesse sentido ali, de melhorar a nossa relação municipal de medicamentos e também essa integração com os medicamentos da região, né? Eu não sei se o Claudenir acompanha, talvez sim, desse quadro, né, daquela discussão de anos do paciente que veio de Canguçu para cá e aqui o médico prescreve um medicamento que não está na lista de Canguçu, ou vice-versa, está na relação de Canguçu, não está na relação daqui. Isso é um exemplo, né? Essa luta que o Fabiano e outros farmacêuticos têm da gente trabalhar essa lista de nível regional e não apenas municipal. Acho que isso nós podíamos abrir num determinado tempo, ainda principalmente que está online aqui, a gente fazer uma discussão mais tempo dessas relações de medicamentos que nós temos na nossa região. Deixo aí essa sugestão de pauta, Bernadette, para discutir, porque acho que é bastante importante nós trabalhar isso para a população. O Ministério da Saúde tem avançado nas medicações, né? A cada momento sai, tem ampliação da medicação da farmácia popular. Acho que é bom nós trabalhar e passar essa informação aos conselheiros, né, que são os principais elementos para estar discutindo e repassando isso para a população. É isso, agradeço o espaço. Eu queria aproveitar, então, só para responder duas coisas. Essa primeira, da questão da relação, é uma preocupação nossa, do grupo de farmacêuticos aqui da região. Nós estamos nos reunindo até, porque uma das coisas que a gente muitas vezes tem dificuldade de compra, né, para facilitar. Nós temos o consórcio Extremo-Sul, que tem a sua licitação, que nos permite fazer a compra dos medicamentos por meio deles. E claro que a gente tinha algumas dificuldades com a questão do consórcio, e eu capitaneei esse processo junto com os nossos colegas farmacêuticos aqui da região. Então nós nos unimos. Então hoje quem organiza a lista do consórcio aqui do Extremo-Sul sou eu. Eu faço a lista e eu encaminho pronta a lista do consórcio para que isso não aconteça, como já aconteceu muitas vezes, que os quantitativos dos medicamentos sejam insuficientes para que a gente consiga adquirir. E nós já tivemos, agora respondendo do Belete, 2 reuniões
e a última reunião foi no final do mês passado, para justamente discutir essa lista regional. Agora, no dia 22, né, nós temos a última reunião, onde nós vamos finalizar essa lista, né, a gente vai fechar essa lista de medicamentos, que aí sim a gente vai, então, passar aqui no Conselho, vai passar nas outras instâncias, para que a gente consiga ter essa lista regional de medicamentos e evite todo esse transtorno que o Beretti comentou, dos pacientes que circulam dos diferentes municípios para fazer os seus atendimentos, que não tenham seus medicamentos disponíveis. Então, se tivermos pauta, eu acho que é importante, depois do dia 22, que é o dia que nós vamos, então, fechar essa lista, e aí sim nós trazemos aqui, então, para apresentar essa lista fechada final. Né? E também estamos em processo aí final da publicação da nossa nova relação de medicamentos aqui do município. A gente está esperando finalizar essa regional para que a gente possa atualizar a nossa, e aí sim ter uma lista mais atualizada de acordo com as novas diretrizes aí do próprio Ministério da Saúde. E eu só queria fazer, então, para finalizar, um pedido para o Márcio e para todos, que sempre que identificarem alguma irregularidade, alguma falta ou algum problema com alguma farmácia que esteja fechada, que me comuniquem, porque às vezes eu não fico sabendo. Então, gostaria que vocês me informassem, como disse o Belletti bem ali, né, uma preocupação que a gente tem, uma luta que nós temos de atender toda a população e atender bem. Então, assim que nós tivermos a entrada de novos servidores por esse processo auxiliar de farmácia que está entrando, já está no projeto de encaminhar para cada uma das farmácias distritais, para que a gente amplie volume, amplie acesso, e diminua as filas que tem em cada uma das distritais, mas também atenda a nossa farmácia central e a farmácia de medicamentos especiais, e a gente consiga atender melhor e com mais qualidade e com um serviço humanizado, que é o mais importante. Perfeito. Não tem mais conselheiros inscritos. Fazendo uma pequena síntese aqui agora. Bernadette. Quem? Levantei a mão. Tu vai falar de novo? Ok, Márcio, então a palavra é contigo. Bem rapidinho. Fabiana, nesse tempo que eu fiquei parado lá na farmácia municipal, eu imaginei que nem tem nas lojas e nas outras coisas ali, aqueles painel eletrônico, com a informação, medicamentos em falta hoje, aquilo seguir passando, aquilo ali eu acho que não é uma verba muito grande, e seria de grande utilidade, pelo menos para quem, às vezes, a gente, por ser mais educado, acaba sem vez. Como eu mesmo, se tivesse passando aquilo ali, aquele informativo ali, olha, não tem faltas de hoje, não tem carbamazepina, não tem amoxicilina, clavulanato, eu já teria ido embora em 15 minutos. Sim. É uma ótima ideia. A gente está essa semana passada, agora, a Coimpel finalizou que a gente tinha um sistema de chamador ali que não estava funcionando, tinham alguns problemas, algumas dificuldades, e eles agora finalizaram 2 semanas atrás, e na semana que vem, que nós temos o nosso inventário, eles vão fazer treinamento da equipe do novo sistema, e provavelmente já depois da semana que vem a gente já consiga liberar ele de novo, mas isso não estava previsto, mas já vou abrir uma demanda junto com a Coimpel para que a gente possa ter um espaço para fazer esse tipo de informação e divulgação de outros serviços também, que seriam importantes. Obrigado pela dica. Obrigado. A Vânia estava com a mão levantada. Ainda quer a palavra, Vânia? Acho que não. Não, Bernadette, eu acho que a maior falta que está fazendo lá na farmácia é a informação também, né? Porque não tem um telefone que a pessoa possa informar. Eu não falei sobre o telefone da terceira, e sim das farmácias, né? Que nenhum tem telefone. E eu não sabia que a pessoa pode se informar na terceira também. Aí não sei se a pessoa pode ir direto no terceiro. Mas eu aguardo. Espero que melhore, né? Que tenha esse telefone para informar. Porque às vezes a pessoa não tem essa disposição e não pode ir, tem que cuidar do seu doente de estar na farmácia todos os dias. Mas era isso. Vamos esperar que melhore. Obrigado. Ok, Vânia. Então, assim, plenária, nós colocamos... Aldenir, quer falar? Telefone, por favor. Não, era só para dizer que, na verdade, os pacientes geralmente vão na farmácia, né? Porque a gente não tem acesso por exemplo, a gente não consegue dispensar um medicamento para o paciente. A gente só faz a liberação para os municípios. Mas informação a gente dá, né? Como ela falou ali, eu já aproveitei Porque às vezes acontece também de o paciente liga para nós aqui, a gente consulta o sistema
e diz que tem o medicamento. Aí acontece como ele estava dizendo aí, a pessoa chega lá e espera, na hora terminou o medicamento, mas é que a gente não tem como ter essa... É como eu disse, às vezes a demanda não é suficiente, né? E aí acontece, às vezes, da gente avisar o paciente, olha, pode ir lá retirar que tem. Aí a pessoa chega lá, naquele meio tempo já teve outros pacientes antes, ela acaba ficando... Quando chega a vez dele, não tem mais, né? Mas a gente não tem como ter... A gente tem o retrato do momento, né? Sim. Perfeito. Agora, o seu Vilmar solicitou a palavra. No meu caso, Claudenir, eu fui informado que na farmácia municipal já não tinha o medicamento que eu precisava há, no mínimo, uns 3, 4 dias. Pois é, mas aí... Pois é, mas aí, como eu estou te falando, aí é uma questão daquela que o Fabiano está falando ali, aí já foge um pouco da minha alçada. Eu te falo com relação aos medicamentos que tem no AME, né, no sistema do Estado, que a gente recebe do Estado e repassa para os municípios. Porque tem o componente do município, né, o básico, ali a gente não tem acesso. Aí é o município que tem, o Fabiano que tem esse como ele estava comentando aí, do sistema deles. Vou passar agora a palavra para o seu Vilmar, que pediu. Seu Vilmar? Eu não vi ele levantar a mão. Ele escreveu no chat, eu acho. Você acha que o seu Vilmar... O seu Vilmar escreveu lá no grupo da plenária. Seu Vilmar, o senhor quer falar? E a Cláudia fechou o microfone. Seu Vilmar, se o senhor conseguir entrar, pode entrar, me interrompe. Assim, então, o que eu, como coordenação de conselho, nós discutimos, trouxemos para essa plenária de hoje, e daqui nós ia tirar alguns encaminhamentos. Um que a gente pensou, inclusive, era comunicar ao Ministério Público. Mas a medicação chegou, as coisas estão andando, e eu acho que podemos, aqui de 2 meses, a gente vai avaliando essa situação toda, e aqui de 2 meses, ou mês que vem, assim que vocês tiver essa lista que o Fabiano está construindo aí dos municípios, esse processo, solicitem a pauta na plenária para a gente passar e a gente vai voltando a discutir esses assuntos também. Então, nós acho que tem que vir para a pauta depois do conselho, assim que vocês tiver essa organização de todos os municípios ter a mesma lista, vocês vão passar pelo conselho e a gente vai reavaliar, então, o andar que vai estar aqui de 1 mês e meio, 2, assim que vocês vierem com essa pauta para o conselho. Pode ser assim, plenária, ou alguém tem sugestão de pauta diferente ou encaminhamento diferente? Alguém tem alguma sugestão diferente? A gente aguarda que de 1 mês e meio, 2, a gente vai avaliando, acompanhando, e já vai vir para a pauta, então, também essa unificação dos municípios, aí vocês vão explicar melhor toda essa proposta também, para a gente discutir. Pode ser assim. Ou não, se concordam contigo ou não. Plenária, alguém é contra essa minha proposta? A Cláudia pediu a palavra. Boa noite, para quem não me ouviu, eu sou a Cláudia, sou assistente social e represento o CRES. O que eu sugiro? Por que a falta falta essa medicação, essa dieta, não vem para todos, né? Então, parece que seja uma correria, quem chega primeiro leva, né? E tem como se avaliar de alguma forma ou fazer um levantamento para que não falte essa medicação ou a dieta para as pessoas, né? Digo assim, algum planejamento, alguma uma estratégia para que todos tenham direito a ter essa medicação ou ter essa dieta que seja. Porque aí quem chega primeiro leva e depois falta para os outros. Não tem um levantamento como antes
alguém comentou que chavinha com o nome do paciente, assim, né? Não tem como fazer isso de novo? Tá, isso é a minha dúvida, para que as pessoas não tenham falta disso. Obrigado. Pode falar, Claudemir. Não, como nós estávamos falando, né? Por exemplo, todos os dias, em toda a regional, em todo o estado, entra paciente novo, pacientes falecem, pacientes trocam o tratamento ou param de usar determinadas dietas. Então, quando eles fazem lá a demanda, a nossa guia, para mandar para cá para nós, sei lá, digamos que nós precisamos de, por um exemplo, 1.000 litros de uma determinada dieta. Se amanhã ou depois entra vários pacientes, como sai também, então isso todos os dias flutua. Então não tem como ser uma coisa exata, porque é o retrato daquele dia. Por exemplo, hoje eu preciso de 1.000 Neocate, amanhã pode precisar de 1.100, depois de amanhã pode precisar de 900, isso varia. Então, sempre, geralmente, a gente bota um pouquinho a mais, quando tem estoque. Mas, ultimamente, o sistema tem arredondado, até quando tu faz a guia, ele arredonda para cima, por exemplo. Se pede, sei lá, são uma dieta que venha, por exemplo, 12 latas numa caixa. Se tu pede 10 caixas e meia, o sistema já arredonda para 11. Mas como os pacientes estão toda hora entrando, pacientes saindo, mas sempre bem mais entrando do que saindo, essa demanda flutua. Então, dificilmente não faltar um pouquinho no final do mês. E aí a gente fica sem ter muito o que fazer, né? Perfeito. Isso. Bernadette, não, acho que reforçar isso que o Fabiano tinha colocado antes ali, enfim, se pretende, né, porque a proposta que nós tínhamos, negociamos com a proprietária do prédio onde está hoje a farmácia, dela ampliar a construção lá, enfim, um espaço pequeno. A proprietária acabou, no início concordou, enfim, foi feito projetos, encaminhou projeto para ampliação do espaço físico lá, mas acabou, depois que ela não mais teve interesse em ampliar o prédio da farmácia e está se locando um outro prédio até mais central, está se tratando, assim, bem encaminhado já, um prédio mais central, bem maior do que tem lá, e com um prédio maior vai-se poderá se ter um estoque maior, isso foi comentado aqui, de nós termos um estoque para 60 dias ou mais, né? Então isso vai melhorar no sentido de ter uma quantidade maior de dieta à disposição da população para não ocorrer essas falhas que acontecem periodicamente ali, enfim. Então, se ampliando o espaço aqui da farmácia municipal, né, onde fica o estoque da medicação que também vem do Estado, isso vai diminuir essas falhas que ocorrem, tem ocorrido até mais frequente do que se deveria, do que a gente esperava. Mas isso é algo que está sendo pensado para a gente já melhorar e evitar essas lacunas que ocorrem periodicamente aí. É isso, Bernardo, só para esclarecer o pessoal. Tá, obrigada, pessoal, obrigada pelo esclarecimento. Assim, no chat, a maioria colocou, algumas pessoas colocaram como minha proposta da gente voltar a esses assuntos numa próxima pauta, lá em agosto, ou quando já tem o Fabiano e o Claudemir, você já tem esse desenho para nos apresentar. Então, eu acho que ninguém foi contrário a essa proposta, então deixo encaminhada esse ponto 6 da pauta, que ele vai votar futuramente com a questão, voltar à pauta de novo, a questão da farmácia e com essa proposta dos municípios, dos 21, tem a mesma lista. Pode ser assim, gente? Então, a maioria concordou aí no chat. Então, a nossa plenária de hoje está encerrando. Eu agradeço o Claudemir, que veio aqui, nos explicou e nos orientou, o Fabiano também, né? E a gente vai depois se encontrar de novo e seguindo nesses assuntos, né? Que é para o trabalho coletivo, né? Para atender bem a nossa comunidade. Então, acho que não tenho mais pauta. Se ninguém tem mais nada a colocar, eu dou por encerrada a reunião, a plenária de hoje. Boa noite. Boa noite. Então, gente, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela presença de cada um, pelo Fabiano, pelo Claudemir, que vieram nos orientar, nos esclarecer. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.
Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.